Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Vamos lá. Hoje, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos discutir um assunto muito importante, tá? Que é o plano inclinado, ok? Lógico que na aula nós vamos falar sobre coisas, né, práticas da aplicação, da utilização de plano inclinado, mas nós vamos discutir aqui as ferramentas físicas, matemáticas, algébricas para resoluções de exercícios. Legal? Nunca esquecendo de itens teóricos que podem aparecer em algum exame, em alguma discussão, em alguma prova que você venha fazer. Vamos lá. Então, quando nós falamos sobre plano inclinado, que é essa figura que nós temos aqui, nós discutimos bastante a ideia da utilização desse plano inclinado para, por exemplo, obtermos algumas vantagens mecânicas, que é a aplicação disso em rampas. As rampas vão ser planos inclinados. Agora, para que você utiliza uma rampa? Vamos lá. Você usa uma rampa para poder, por exemplo, ter uma certa facilidade para você subir objetos a determinadas alturas, onde você poderia ter mais dificuldade se você tivesse que subir exatamente usando a vertical. Tá? Então, se eu conseguir uma rampa sem atrito, mais facilidade ainda eu vou ter. Você vai utilizar rampas para, por exemplo, pessoas que tenham dificuldade de locomoção, um cadeirante, por exemplo, uma gestante que esteja usando uma cadeira de rodas para ter a sua vida um pouco facilitada, pessoas que têm uma certa obesidade, que às vezes precisam de uma cadeira de rodas para também mobilidades em alguns casos, né? Então as rampas são elementos facilitadores. Agora, por exemplo, quando você pensa em uma rampa em que uma pessoa vai utilizar, como por exemplo um cadeirante, é preciso que essa rampa tenha uma certa inclinação. Então é muito comum você ouvir, ou às vezes já leu, ou às vezes já até ficou frente a frente com alguma questão que fale sobre inclinações viáveis para pessoas que tenham dificuldade de locomoção. Normalmente essas inclinações são medidas em percentuais. Então, vou colocar algumas figuras ao longo dessa nossa explanação aqui, e você vai vendo essas figuras, mas é importante depois que você procure num site de confiança, converse com alguém que consiga te dar essas informações com mais precisão, quais são essas aplicações práticas, quais são esses protocolos em que você tem que usar valores corretos para cada tipo de situação. Legal? Agora, vamos estudar isso aqui, ó. Vamos fazer essa parte aqui. Se eu pego um corpo e solto numa rampa, o que eu preciso aqui entender do aspecto físico que nós precisamos trabalhar? Primeiro, que essa minha rampa, ela tem uma inclinação que eu vou chamar de alfa. Posso chamar de alfa, de teta. Então ela tem um certo ângulo em relação à minha horizontal. Esse corpo, se eu tenho esse corpo aqui, vou soltá-lo, vou deixá-lo parado porque existe atrito ou não, é interessante nós entendermos que existe uma força que vai puxá-lo para baixo, que é a força gravitacional, que nós chamamos aqui de força-peso. E numa rampa, essa força-peso, ela desempenha, vamos usar esse termo, dois papéis. Uma parte do peso faz o corpo descer a rampa, essa componente do peso eu vou chamar de Px. E uma outra componente do peso mantém o corpo preso à rampa, essa eu vou chamar de Py. Esse Px e esse Py, na verdade, são componentes frutos de uma decomposição do meu peso, ortogonais. Então, nessa minha decomposição, tanto o Px quanto o Py, eles vão ser trabalhados, calculados em função da inclinação do meu ângulo. Por exemplo, quanto mais eu inclinar essa rampa, maior o valor do meu Px. E só para ficar um pouco mais simples aqui, ó, se eu vou inclinando essa rampa num primeiro quadrante, por exemplo, ó, do meu círculo trigonométrico, o que acontece? O meu ângulo vai aumentando, e à medida que o meu ângulo vai aumentando, o seno vai aumentando. Então nós já vamos aqui guardar a seguinte informação. Nessa nossa relação aqui, ó, a minha componente Px, ela está em função do peso e em função do seno. Então meu Px é P vezes o seno do ângulo do plano inclinado. A minha componente Py passa a ser, então, P vezes o cosseno do ângulo formado. Agora, se a minha caixinha empurra o plano com uma parte do peso, com uma componente do peso, eu tenho uma ação. Aí eu busco a terceira lei de Newton para nos ajudar nas interpretações, para fazermos as análises vetoriais. Se a
caixinha. Se o bloco empurra o plano, ação. O plano reage, reação. Então, o meu plano ele empurra a caixa com uma força que nós chamamos de força normal. Em módulo, a minha força normal aqui numa situação de equilíbrio, obviamente, se a minha caixinha não desce, por exemplo, quicando, se ela apenas desce ao longo do plano, a minha força normal em módulo é igual ao valor do PY na hora que eu precise. Legal? Essa é a ideia do plano inclinado numa situação mais simplificada. Vamos trabalhar o plano inclinado, ora com atrito, ora sem atrito. Vamos observar se o bloquinho foi solto e ele desce. Vamos observar se o bloquinho foi solto e ficou parado. Vamos observar se no exercício o bloquinho está sendo puxado. Se alguém quer levar um objeto rampa acima. Então, em cada situação de exercício, você vai buscar uma aplicação dessa ideia inicial. Essa ideia é a ideia mais burocrática, vamos chamar assim, a parte inicial, para que nós possamos subir os degraus devagarzinho aí dentro desse conceito, tá bom? Num primeiro exemplo, vamos logo aqui que eu vou aplicar isso aqui que é muito, utilizado ao longo de exercícios. Vamos usar aqui como exemplo número 1. Vamos pegar uma rampa, um plano inclinado, e vamos soltar um corpo num plano inclinado sem atrito. Tá? A situação aqui perfeita, superfícies aqui bem polidas. Tá? Então aqui eu tenho a ausência de forças que vão atrapalhar o meu movimento. Então sem atrito. Se eu solto esse bloquinho, o que acontece? O peso vai puxá-lo para baixo, uma parte do peso vai fazer com que ele desça rampa abaixo, essa componente eu chamo de Px. Se esse meu ângulo aqui é alfa, eu quero calcular, por exemplo, qual é a aceleração que ele desce. Então, se eu soltei sem atrito, a partir do repouso ele vai descendo e a velocidade vai aumentando cada vez mais, ele aí vai ser dotado de uma aceleração. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton nesse exemplo. Se eu aplicar a segunda lei de Newton nesse exemplo, a força resultante é igual a massa vezes o quê? A aceleração. Qual é a força que gera movimento aonde o movimento está acontecendo, que é rampa abaixo? Porque eu tenho aqui uma força normal, uma diagonal nordeste, por exemplo, e um PY, ambos se equilibrando. Então não tem movimento aqui. Então nesse eixo, por exemplo, aqui, a resultante é nula. Eu só tenho resultante que me dá um processo de aumento de velocidade, rampa abaixo. Essa componente do peso. Então a resultante sobre esse bloquinho é o Px. É igual a massa do bloquinho vezes a aceleração. Como que eu calculo o Px? P seno θ. Então daqui para cá, ó. P vezes o seno de θ, no caso aqui estou chamando de alfa, tá? Qualquer letra grega que você queira, é igual a massa vezes a aceleração. Que é o peso do bloquinho? mg vezes o seno de alfa é igual a ma. Corta o m. Ó. O que eu descubro aqui? Uma informação muito importante e bem interessante. Ó, que a aceleração de um corpo em um plano inclinado sem atrito, ela pode ser calculada apenas pelo produto da aceleração da gravidade local pelo seno da inclinação, equivalente à inclinação do ângulo. Ou seja, como eu simplifiquei a massa aqui e aqui, qualquer corpo que eu solte nesse plano inclinado, se o ângulo não muda e não tem atrito, qualquer corpo vai descer com a mesma aceleração. Então vamos imaginar uma situação bem assim, parecida, próxima com a nossa realidade. Imagina um toboágua com uma inclinação de 30 graus e ali por ter água, vamos supor que o atrito ali seja nulo. Qualquer pessoa que desça aquele toboágua vai ficar sujeito à mesma aceleração, independente da pessoa ter uma massa maior ou ter uma massa menor. Tranquilo? Então, sem força dissipativa, como por exemplo o atrito, a aceleração de todos os blocos, de todos os corpos ao longo dessa rampa, só depende da gravidade e do seno do ângulo. Legal, galera? Tudo tranquilo? Essa é uma ideia inicial, bem prática, bem objetiva, para nós começarmos a trabalhar os exercícios. Ok? Se você gostou dessa explicação, curta o vídeo,
inscreva-se no canal e aí você vai recebendo os vídeos de exercícios sobre plano inclinado, na sequência plano inclinado com atrito e outros vídeos, outros endereços de playlists no nosso canal vão sendo divulgados para você. Um abraço, galera!